Oi pessoal, bem-vindos ao 7º episódio de Na Volta Eu Te Conto. E antes de começar o episódio de hoje, eu queria pedir desculpas que semana passada não teve episódio, né? Mas aí eu quero só explicar um pouco para vocês entenderem os desafios que são gravar o Na Volta Eu Te Conto, porque eu gravo ele, né, no caminho de volta para casa. Então assim, semana passada tiveram muitos dias de chuva, né? E logo quando chove eu acabo indo para casa de Uber, né? Não vou caminhando. E também no único dia que eu consegui tentar gravar, eu comecei a ter algumas dificuldades assim na captação de áudio, que depois eu fui descobrir que era o aplicativo, assim, mas ele estava cortando o áudio, o aplicativo que eu estava usando. Então aí eu fiz os testes, vi que não estava dando certo, aí desisti de gravar e também meio que é isso, paciência, assim, sabe? Fiquei bem triste, porque eu queria muito ter entregue o episódio pra vocês, né? Que a gente tem esse compromisso toda quinta-feira, mas infelizmente não deu, e aí também eu aprendi a não me cobrar tanto sobre isso, afinal ainda é um experimento, sabe? Então, espero também contar com a compreensão de vocês nesse aspecto, né? Mas aí o episódio de hoje que eu pensei pra gente falar, pra vocês entenderem também. No fim das contas, foi até bom eu não ter gravado na semana passada, porque aí teve uma coisa que aconteceu logo depois, na quinta-feira, que eu pensei, meu Deus, eu preciso falar sobre isso no podcast. Então, no fim, acabou que esse problema acabou se tornando algo positivo, assim, né? Mas aí eu pensei pra gente falar sobre hoje, aqui no episódio, sobre sentimentos, principalmente sentimentos que a gente costuma chamar de sentimentos negativos, né? Mas que eu não sei se eu concordo muito com essa expressão, com esse adjetivo pra eles. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo e qual foi o gatilho que me levou a pensar mais sobre isso, sabe? Porque na semana passada, nas quintas-feiras, tem um grupo de corrida, né? Que eu faço parte, que eu vou às vezes, aqui no centro de Porto Alegre, né? E aí naquela quinta-feira, não tinha nenhum outro compromisso, acabei indo, né? E eu já tinha ido na semana anterior e eu tinha reparado um problema, um problema não, mas uma situação que me incomodou, que é um grupo de pessoas começou a gritar muito, fazer muitos barulhos, assim, sons de animais e gritos extremamente altos, assim, durante o percurso da corrida. Isso começou, me assustar, me incomodar, porque começou a me dar dor de cabeça, assim, eu comecei a ficar assustado também, comecei a sentir vergonha e comecei a me sentir desconfortável, a ponto de quase desistir, né? Mas eu pensei, deve ter sido uma situação única. Aí fui semana passada de novo e novamente aconteceu com mais intensidade ainda, o percurso inteiro. E aí eu passei o percurso inteiro pensando em desistir da corrida, né? Que era algo que eu gosto muito de fazer, que é um espaço que eu gosto muito de ir praticar esporte, né? Esse grupo de corrida nas quintas-feiras. E aí, isso me incomodou muito, eu comecei a ficar com muita raiva, muito, assim. E eu sou uma pessoa que eu não... pra vocês terem uma ideia, eu vou falar um pouco sobre ódio aqui, tá? E por que eu tô hesitando tanto em falar sobre isso? Pra vocês terem uma ideia, eu não gosto muito desse verbo odiar. Eu não gosto da palavra odiar. Eu não gosto de falar que eu odeio as coisas. Inclusive, tem aquela gíria que tá muito popular agora, que é que ódio, véi. E eu sempre falo que ódio, véi, mas assim, é uma palavra que eu evito dizer, porque eu acho que as pessoas banalizam às vezes, sabe? De falar, eu odeio tal coisa, eu odeio tal coisa. E eu acho, ódio um sentimento muito intenso. E ódio é um sentimento que, por muito tempo, eu nutri ele dentro de mim, muito mais para comigo mesmo do que para com os outros. Então eu me odiei por muito tempo, sabe? E aí chegou um momento da minha vida que eu pensei, cara, eu não quero mais ter esse sentimento em mim, sabe? E desde então eu quase nunca, assim,
sinto ódio, assim, sabe? É muito raro eu sentir ódio mesmo, assim, sabe? E aquela situação me despertou um pouco de ódio, assim, sabe? Daquelas pessoas, daquela situação de estarem estragando um rolê que é tão legal e de estarem, tipo assim, tornando aquele espaço hostil, que é um espaço que sempre foi seguro, assim, pra mim, sabe? Aí eu comecei a sentir um pouco de ódio e o fato de eu sentir ódio me deixou triste, porque eu não quero ter esse sentimento, sabe? Enfim, e aí naquela semana também tava, enfim, bem sobrecarregado com algumas coisas do trabalho, né? Era uma semana importante pra mim no trabalho, eu tava muito focado, assim. E aí, consequentemente, a minha paciência também já ia diminuindo, assim, sabe? Então foi um conjunto de coisas, e aí eu confesso que semana passada eu tava num estado que eu chamo de poucas ideias, assim, sabe? Eu tava poucas ideias, sabe? E eu sou uma pessoa que eu sempre tento agradar todo mundo. Eu acho que é uma coisa que eu cresci, assim. Eu sempre pensei, quando eu era pequeno, tipo, bom, eu sou gay. Isso já é uma coisa que incomoda as pessoas. Então eu vou ser extremamente querido com todo mundo o tempo inteiro pra neutralizar isso e pra eles me odiarem menos. Algo nesse sentido, sabe? E acho que eu penso que outras pessoas LGBTs talvez tenham esse aspecto de ser meio que people pleaser, assim, sabe? De querer agradar todo mundo e justamente por causa disso, assim, sabe? Que a gente já cresce achando que todo mundo vai nos odiar e aí, né? Mas enfim, e aí eu tava muito nessas, assim, e eu confesso que normalmente sou uma pessoa muito tranquila, é muito difícil, assim, tirarem a paciência. E aí semana passada eu tava, tipo, eu respondia tudo na lata, eu beirava o grosseirismo, eu acho, sabe? Mas isso também nos mostra que, tipo, cara, às vezes tá tudo bem tu impor teu limite, tu só falar o que tem que ser falado, sem muito rodeio, sem muito ficar se justificando, se explicando, sabe? Porque eu sempre sou aquela pessoa que, tipo, ai, desculpa, ai, nananã, ai, posso tal. E na real, mano, só fala as coisas e ponto, tá ligado? E foi uma coisa que eu fiz na semana passada, então também me serviu pra me mostrar que, tipo, cara, às vezes tudo bem tu só ser direto, tu só falar, tu não se justificar, ou tu, tipo, querer estar no teu espaço, não querer muito, sabe? Enfim. Mas essa não é a lição que eu, tipo, queria trazer, o principal, assim, dessa situação, sabe? O principal sobre isso é que eu acabei despertando um pouquinho de ódio, assim, naquele instante, sabe? Naquela semana. E aí eu comecei a refletir muito sobre, tipo, sobre o que é o ódio, por que surge o ódio e tudo mais. E aí as pessoas sempre ficam falando, ai, nossa, assim, ódio é um sentimento muito negativo. Não. E aí eu fiquei pensando sobre outros sentimentos que as pessoas chamam de negativos, né? E aí eu lembrei do medo, que as pessoas sempre falam que, tipo, medo é um sentimento negativo, a gente não pode ter medo, a gente nananã. Só que eu, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. E ao longo da minha vida eu aprendi a valorizar o medo também, sabe? Então por muito tempo eu tive medo, e o medo, na verdade, ele me impediu de eu me machucar, sabe? Me machucar mais, se é que vocês me entendem, assim, sabe? Então eu sempre tinha muito medo, assim, de sentir dor, medo dessas coisas. E o medo me impediu de que eu, enfim, me machucasse mais, sabe? Então, no fim das contas, hoje eu olho pra trás e eu penso, nossa, gente, que bom que eu, tipo, fui uma pessoa medrosa, sabe? Porque daí hoje eu tô aqui, bem, vivo, feliz, entendeu? Então, tipo, óbvio que... Mas aí vem essa questão, né? Eu não tô dizendo que agora, que daí, tipo, medo é um sentimento bom, que todo mundo tem que ser medroso. Não, mas o que eu quero dizer é que todos os sentimentos são bons e eles podem nos ensinar alguma coisa e eles têm uma função pra gente, sabe? Não acho que, tipo assim, medo é algo que é só negativo e a gente não pode ter na nossa vida, sabe? Eu até anotei algo que eu pensei aqui ao longo da semana, sabe? Que é todo sentimento, se a gente sabe interpretar, entender e acolher, é um sentimento que nos faz bem e nos mostra os caminhos que devemos seguir, né?
Então, eu pensei sobre isso, eu achei isso algo muito potente, sabe? Porque às vezes a gente fica falando, tal sentimento é negativo, tal sentimento não é bom. E na verdade, ele também tem uma função na nossa vida, de nos mostrar algo, sabe? Esses sentimentos que a gente taxa de negativo, às vezes eles estão ali para nos mostrar um caminho que a gente não deve seguir, ou algo que a gente não deve fazer, sabe? Então eu acho que... E aí vem outra questão também, sabe? Que daí a gente fica dizendo, tem sentimentos bons e sentimentos ruins. Gente, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu acho que todo sentimento que ele é em excesso, ele pode nos prejudicar de alguma forma, sabe? Então eu não tô dizendo, tipo assim, sejam medrosos. Não, tipo assim, o medo, ele pode ser nosso aliado, ele pode nos ajudar em alguma situação, sabe? Mas você não pode ser medroso ao excesso, né? No sentido de que isso te prejudique no dia a dia, te impeça de viver coisas novas, de, sabe, se mudar, de começar um novo esporte, de começar uma nova atividade, de falar com uma pessoa que você tem vontade, né? Então, tipo assim, nesse dia que eu senti um pouco de ódio lá na corrida, tipo assim, porque eu só podia ter ficado muito puto, na verdade, e ter pensado assim, ódio dessas pessoas, que ódio dessas pessoas, nananã, sabe? Só que depois eu refleti sobre esse ódio e pensei, olha, eu vou reportar o meu sentimento pro organizador da corrida, se for algo que ele acha relevante, ele pode tomar alguma atitude ou não, né? Mas o fato de eu estar ali e eu sentir um pouco de ódio, me sentir desconfortável, isso também mostra que, tipo, aquele lugar já não faz mais sentido pra mim, né? Se ódio é um sentimento que eu não quero ter na minha vida e aquele espaço tá fazendo com que eu desperte esse sentimento, então eu preciso parar de frequentar, né? Então foi muito nesse sentido, né? De tipo assim, ou aquele espaço volta a ser o que era pra mim, ou eu não vou mais frequentar, porque se ele tá fazendo eu me sentir daquela forma, sabe? Então foi um exemplo de tipo um dia que eu senti um pouco de ódio e daí eu refleti e pensei, esse sentimento tá querendo me dizer alguma coisa, né? Tá querendo me mostrar que esse ambiente mudou, que tem pessoas novas, pessoas que estão tendo atitudes diferentes e que eu preciso tomar uma decisão de seguir frequentando. Coitadinho, o cara tropeçou, quase caiu. Enfim, de seguir frequentando, né, esse ambiente ou de não frequentar mais, né? Enfim, e aí relatei, né, a minha situação pro organizador da corrida e, enfim, ainda não tive uma resposta, mas é isso também. Esse era um outro parênteses que eu queria falar, depois eu quero voltar a falar sobre sentimentos, mas tipo assim, gente, é óbvio que as pessoas que estavam gritando e fazendo esse escândalo lá no grupo de corrida era 3, 4 homem hétero branco, né? Estatura média, se achando, né, gente? Tipo assim, é óbvio. Eu amo os meus amigos héteros que escutam um podcast, tá? Não quero generalizar. Mas é que, tipo assim, gente, por que eles faziam isso? Eu acho que é uma carência muito grande, né? O segundo aspecto é de que, tipo assim, eles precisam estar marcando o território deles ali na corrida, de ficar gritando, de ficar se exibindo, né? Então, é uma carência e é aquela aprovação, né? A gente estava fazendo exercício físico. Então, eles querem mostrar o quanto eles são bons, aquilo de ter que ficar reforçando a masculinidade deles, né? De quanto eles são fodões, machões, de estar correndo e estar gritando e estar achando aquilo, entre aspas, fácil, né? Porque é super fácil correr 6 quilômetros, então dá pra ficar gritando, dá pra ficar berrando, dá pra ficar atrapalhando os outros que estão ali começando na corrida ou que só querem ter um momento de paz e lazer ali, né, de noite. Então eles têm que fazer tudo isso, né? E aí eu fico pensando assim, o quão prejudicial é esse tipo de atitude, porque eles claramente não têm nenhum convívio com diversidade, né? Porque se eles tivessem um amigo gay ali, eles iam saber o quanto esse tipo de atitude acaba tornando o ambiente hostil para quem tá começando, para quem busca um espaço acolhedor. E esse grupo que eu vou na corrida
Pra mim, ele sempre foi um ambiente muito acolhedor e muito querido, onde as pessoas incentivavam umas às outras, as pessoas acolhiam quem estava começando, apoiavam quem estava começando no esporte, sabe? E aí me chocou muito o fato de ter mudado tanto a vibe do grupo em tão pouco tempo, porque eu fiquei tipo um mês sem ir, porque eu tava de férias, né? E aí eu voltei e já tava totalmente diferente, né? Então, tipo assim, gente, o quanto essas atitudes que às vezes parecem básicas, tipo, não, né, tão violentas, de, tipo, por exemplo, eles não fizeram nada comigo, não falaram nada diretamente pra mim, mas as atitudes dele contribuíram para tornar o ambiente mais hostil, mais violento, mais masculino, porque era um gritedo, gente, parecia assim, gritos primitivos, parecia, enfim, né, não vou entrar tanto em detalhes sobre isso, mas é justamente isso, sabe? Já é tão difícil encontrar espaços de prática de esporte que são acolhedores para pessoas LGBTs, e esse grupo já era um grupo muito acolhedor, sabe? E aí eu tava muito triste, com muita raiva de estar perdendo esse espaço acolhedor que outras pessoas LGBTs poderiam frequentar, né? E quando eu compartilhei isso com alguns amigos, vários falaram que já tinham deixado de ir por conta disso. E isso me deixou mais triste ainda, sabe? Enfim, né? Questões. É por isso que, tipo assim, eu dou exemplo desses héteros, mas eu também, quando eu criei o podcast, eu pensei, eu vou criar um podcast para mulheres e gays, para falar sobre coisas de diversidade, coisas tipo fofoquinhas e tananã para mulheres e gays. E na real, esse não é um podcast para mulheres e gays. Talvez ele tenha majoritariamente mulheres e gays ouvindo, mas eu vejo que eu tenho alguns amigos héteros que escutam e isso me deixa muito feliz, sabe? Porque, gente, os homens héteros, eles também precisam ter contato com a diversidade. Se a gente entrar no nosso clubinho de mulheres e gays, eles nunca vão criar noção. E aí a gente vai ter cada vez mais esses héteros sem noções, que vão nos rolê, que avacalham, que contribuem para o ambiente ser extremamente masculinizado, machista, sabe? Então, assim, feliz de ter amigos héteros que ouvem o podcast e espero que tenham cada vez mais héteros aqui. Quando eu falo sobre héteros de uma forma geral, por favor, não fiquem ofendidos. E é isso, né? Mas enfim, aí teve o rolê dos sentimentos, que foi uma semana que eu fiquei refletindo muito sobre sentimentos, né? E eu mencionei pra vocês que eu tava muito poucas ideias, assim, sabe? Até me senti culpado depois, porque como eu sou uma pessoa que eu normalmente sou muito delicado para tratar as pessoas, tenho que atravessar correndo. Como eu sou uma pessoa que eu sou muito delicado com as pessoas e tento tratar todo mundo de forma carinhosa, assim, só o fato de eu dar umas respostas meio seca, eu pensei, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. E na real, tipo, depois eu fiquei pensando, mano, essa pessoa não se ofendeu com isso que eu falei. Eu não falei nada grosseiro, eu não fiz nada de mal, eu só, tipo, respondi simples, de uma forma mais simples, mais direta, assim. E isso também me ensinou sobre o fato de que eu não preciso ser 100% o people pleaser que eu sou e a pessoa que agrada a todo mundo o tempo inteiro, porque eu tenho refletido muito sobre isso também, sobre, tipo, colocar alguns limites, assim, nas relações, né, com as pessoas com quem eu me relaciono, não só afetivamente, mas de trabalho, de amizade, de tudo. Eu acho que a gente sempre tem que estabelecer esses limites e as coisas que nos fazem bem, nos fazem mal, e avisar as pessoas ao nosso redor sobre isso, sabe? Porque, enfim, senão a gente vai ter amizades que vão falar coisas que vão nos machucar o tempo inteiro. E isso não é legal, sabe? E muitas vezes eu já deixei de falar, porque eu pensei, não, eu não quero chatear tal pessoa. Tal pessoa vai ficar de mal comigo. E, gente, aí você vai ficar abaixando a cabeça e ficar ouvindo grosserias o tempo inteiro?
ou as pessoas te tratando mal o tempo inteiro, sabe? Então eu acho que é importante também. Pra mim foi muito valioso ter uma semana que eu tava me sentindo como que é aquele mascote que teve uma Copa? O Canarinho Pistola. Ai, não lembro se era Canarinho Pistola, mas era alguma coisa assim. Vocês lembram desse mascote? Que eu amava, achava muito engraçado. E toda vez que eu achava que eu tava sendo grosseiro, eu falei, meu Deus, eu tô só o Canarinho Pistola. Mas é isso, sabe? Eu acho que, enfim, todos os sentimentos têm coisas para nos ensinar, têm coisas para nos mostrar. A gente só precisa saber interpretar eles e acolher eles, assim, sabe? Tipo, isso do medo que eu falei pra vocês, gente, eu aprendi a ter muito orgulho de ser uma pessoa medrosa em alguns aspectos, sabe? Mas, e aí que tá isso de todos os sentimentos, porque daí às vezes a gente pensa que a gente só pode ser ou medroso ou corajoso, que uma coisa anula a outra. E na verdade a gente pode ser os dois, a gente pode ter todos os sentimentos dentro da gente. A gente pode escolher usar o medo em alguns momentos e escolher usar a coragem em outros momentos, sabe? Então, para algumas coisas, eu sou muito corajoso e vocês não podem negar isso. Porque, por exemplo, eu considero que para eu me vestir do jeito que eu me visto, para eu ser do jeito que eu sou, precisa ter muita coragem, sabe? De bancar a personalidade, de bancar a autenticidade, sabe? Gente, esses últimos dias também aconteceu uma coisa nova, que eu comprei uma saia pela primeira vez. E aí foi a primeira vez da minha vida que eu usei uma saia em público, assim, sabe? De sair, tipo, uma festa. Depois eu fui tomar um café com um amigo também de saia, num outro dia. Então, assim, gente, pra alguém que é visto como um homem pela sociedade sair de saia, num lugar onde isso não é algo cultural, né? A gente não tá na Escócia, por exemplo, onde os homens usam saia. É Escócia? Nem sei direito, mas enfim, vocês entenderam. Pegaram a referência. Eu considero que tem que ter muita coragem, entendeu? Pra você andar de unha pintada. Então, tipo assim, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que é muito medrosa pra alguns aspectos, sabe? Então eu acho que tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Acho que a gente pode ter todos os sentimentos dentro da gente. A gente só precisa saber interpretar eles da melhor forma, acolher eles da melhor forma no momento certo e usar eles ao nosso favor, né? Acho que, tipo, por exemplo, a ansiedade, gente. É que a ansiedade hoje em dia, né, tem o sentimento, a ansiedade tem, tipo, a doença, a ansiedade, né? Mas eu vou falar mais sobre o sentimento agora, que, tipo, tem coisas que fazem a gente se sentir ansiosas e que não é uma coisa negativa, por exemplo, tipo, quando você tá conhecendo alguém, sabe? E aquela pessoa vem conversar contigo, te manda alguma mensagem, ou quando você marca um primeiro encontro, por exemplo. Tipo, são coisas que vão te deixar ansioso de conhecer melhor essa pessoa, de sair com essa pessoa. Mas, se for na medida certa e se não for uma ansiedade em excesso, aquele sentimento é bom, porque demonstra que é algo importante pra você. Você tá se sentindo um pouquinho ansioso, sabe? E óbvio que se for em excesso, enfim, é aquilo que eu já falei antes, né? Mas eu acho que todo o sentimento, se a gente conseguir administrar... Ai, meu Deus! Oi, amigo! Tudo bem? Tá gravando? O Ela pod tá dela. o pod eu dela, amigo. Eu amei. A E minha tu? bela participação no pod. Amigo, dá um oi pras pessoas, fala oi. Oi, galera! Sigam aqui o nosso amigo Jean, que ele tem novidades da viagem pra Dinamarca. Todos os detalhes. É o mínimo que eu espero, né? Eu amei, amigo. E tu tá indo aonde? Tá vindo da onde? No cabeleireiro. Ai, arrasou, arrasou. Beijo, amigo. Amigo, amei Foi te ótimo te encontrar, ver. aleatório. Beijo, até mais. Gente, eu amei que eu encontrei meu amigo Lucas aqui no caminho, né?
Mas é porque eu também já tô chegando em casa, né? Tava bem pertinho de casa. E eu amo o Lucas, né? Ele é um querido. E ele é alguém que super me apoia, assim, com um podcast, super me incentiva. Então, muito legal, assim. E é isso, né? Eu me perdi no que eu tava falando, mas eu acho que eu já tava, concluindo também, né? De que todos os sentimentos podem ter um papel positivo pra gente. Que, né? Até os que a gente normalmente chama de negativos, né? Mas é isso, eu também já tô chegando em casa agora. E queria agradecer, né, vocês que ouviram até aqui. Uma outra coisa que eu queria falar é que no episódio anterior, que eu falei sobre o meu lugar no mundo, gente, quem já ouviu, volta lá e olha os comentários. Tem uns comentários muito, muito fofos. Acho que, comentários muito genuínos, assim, de pessoas que estão encontrando seu lugar no mundo, já encontraram. Enfim, fiquei bem feliz. Obrigado por comentarem. Porque é isso, né, gente? Eu publico o episódio e eu não consigo ver quais perfis viram, quem viu, quem não viu. Então, é muito legal usar esse espaço dos comentários, porque eu sei quem ouviu, quem não ouviu. Óbvio que algumas pessoas me mandam no privado, né, que também é legal. Mas eu gosto desse espaço dos comentários. Por isso eu também estimulo vocês a usarem cada vez mais, porque aí eu consigo saber quem ouviu, quem não ouviu, o que vocês acharam, né? Além de ser uma forma de apoiar o podcast também, tá? Então é isso. Eu vou treinar agora, porque entrei no grupo do Gym Rats do trabalho, e aí eu tenho essa bomba pra resolver, né? Que agora eu tenho que ir lá dar meu nome na academia, pra eu não ficar muito atrás, né? Que as pessoas lá do meu trabalho, elas estão assim, sedentas por ganhar, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado por quem ouviu até aqui, tá? E a gente se vê muito em breve novamente nos próximos episódios, tá? Um beijão e até a próxima!